Então vamos voltar. Versículo agora de número 7, né? Exato. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Imagino que nesse momento eles já estavam, né, meio atemorizados. E Jesus continuou perguntando, né? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Por que Jesus disse isso? Ao verso 9, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Interessante isso. Então aqui Jesus ele livrou os discípulos. Se vocês estão buscando a mim, deixem esses homens ir. Jesus livrou os discípulos ali da morte. Por que Jesus fez isso? Porque ele já havia dito que ele não perderia nenhum dos que o Pai deu, exceto o filho da perdição. a esse, para que se cumprisse a palavra. Foi justo, né? Então, para não ninguém se perder, para não acontecer isso. Porque naquele momento, se Jesus não faz isso, provavelmente eles já estavam muito cansados, esgotados, com medo, porque Roma botava pressão, ali era crucificação, era coisa brava, né? Eles vieram com espadas, com redes, eles vieram para tudo. Então, se Jesus não livrasse eles ali, talvez há uma probabilidade que eles se perdessem. Eles não aguentariam, provavelmente, o momento que estava reservado só para Jesus. Então eles foram. Isso também tinha que acontecer para que se cumprisse a palavra. Aplicação para nós. Deus só deixa a gente passar por aquilo que a gente pode suportar. A reflexão: só Deus pode nos guardar, nos livrar de algo que ninguém mais pode nos livrar. Eu tenho essa palavra como aplicação para a nossa vida muito forte. Jesus falou que não perderia nenhum dos que o Pai deu, né? O Pai deu quem para Jesus? Os discípulos. E ele disse que não perderia, que da mão dele ninguém tiraria, porque nós também, aplicação para nós, somos ovelhas do rebanho do bom pastor Jesus Cristo, que deu a vida dele por nós, e ninguém arrebata nenhuma ovelha da sua mão, porque ele é poderoso para guardar. Então, trazendo para nós precisamos de ter medo da morte. Não estou falando que se a gente cair numa situação de enfermidade, a gente não vai ficar meio pensativo. Estou dizendo assim, medo da morte. Nós somos orientados pela palavra a não termos esse medo, porque a nossa hora está com o Senhor. Amém. Então Jesus livrou os discípulos aqui. O negócio é comigo, deixa eles de fora. E ninguém botou a mão neles. Para quê? Para que se cumprisse a palavra, o que estava escrito acerca dos discípulos também. Homem de Deus, mulher de Deus, os filhos de Deus só morrem na hora reservada. Não tem essa. O Senhor nos livra de todo o mal. Olha só o verso 9. Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Pastor, por que então que a pessoa se perde? A pessoa se perde se ela quiser, mas se ela obedecer a Jesus, ninguém tira ela da mão de Jesus, porque Jesus a leva até o fim da
a sua carreira e para o reino celestial que está preparado para todos nós. Essa segurança nós podemos ter somente em Jesus. Será que o mundo pode falar isso? Pessoas poderosas? Essas pessoas não podem falar isso, porque elas não servem a Deus. Os que servem sabem disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ainda que a morte se aproxime de mim, eu não vou temer, porque o meu Deus está comigo. Olha que coisa maravilhosa. E eu pensei juntamente com o irmão, cerca de 10 segundos atrás, nesse versículo aí. Então, quando acontece isso, é Deus testificando. Por isso que é importante. Aí entra o que o irmão falou no princípio, eu conto aqui, antes de cantar. A união. Por meio da união, se é o mesmo Espírito que atua em todos, testifica. Nós estamos no mesmo Espírito. Então ele vai nos revelar, nos dar de uma mesma fonte. Isso é importante. Testifica. Nós estamos na mesma palavra, no mesmo Espírito. Isso é muito importante que o irmão falou ali, tá? Versículo agora 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Paulo. O que Jesus fez com a orelha do homem? Fez a cirurgia rápida, né? Porque senão o negócio ia ficar feio, né? Então você vê que tudo o que aconteceu, né? Você pode observar isso. Tudo o que aconteceu, nada aconteceu assim, faltando nem passando. Tinha que acontecer dessa forma. Jesus ele fez a rápida cirurgia porque se ele não fizesse, o pau ia quebrar antes. Então, para conter ali aquele momento, ele passou a mão milagrosa dele ali. Se esse homem não era convertido mal, eu creio que, não sei, né? Talvez ele tenha se convertido. Olha quantas coisas aconteceram, manifestações de Deus, para mostrar que Jesus era como é Deus de forma humana. Ele era Deus de forma humana, filho. Os soldados caíram, as pessoas caíram por terra, cirurgia na orelha de Malco. Olha só, eu creio que Malco, me parece que uma vez, eu não me apego muito a isso, mas uma vez eu vi um relato de um historiador. Malco se converteu, se tornou um grande servo. Não tenho certeza, mas muita gente fala, isso é história. Mas de acordo com a Bíblia, isso possivelmente, né, aconteceu. Porque se ele não era convertido e não se converteu depois de uma dessa, não ia ter jeito mais. Não é verdade? Então, Jesus fez isso. Verso 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Então Jesus disse para Pedro: não é hora para isso. Não é hora para você desembainhar a espada. É para mantê-la embainhada. Jesus veio para isso. Falou para ele. Outra coisa, você encontra Jesus falando, parece que lá em Mateus, vai memória, ele disse: aquele que faz uso da espada, por ela morrerá. Pastor, então quer dizer que a gente, nem numa situação difícil, a gente pode se defender? Não, irmãos, cada caso é cada. Se um ladrão, vamos dizer assim, entrar na sua casa com um desconto seu, é uma situação, ali é Deus e a gente não vai, né? Lógico, cada caso você vai se defender, você vai, né? É lógico. Porém, nesse caso aqui, Pedro, ele falhou, porque Jesus o repreendeu. O que a gente tinha de aplicação para a nossa vida com a espadada na orelha de Paulo?
E Pedro deu ele de mão. Servo de Deus, a espada dele não é a que está na bainha, não é o facão, não é a foice, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com essa palavra que a gente vai vencer as pessoas. Servo de Deus, vou dizer que o servo de Deus não possa fazer o uso de uma arma uma hora ou outra, não. Cada caso é um caso, vou generalizar. Mas num caso assim, a nossa arma é a palavra, é a oração. Porque se nós fizermos uso da espada, nós estamos correndo o risco de, pela espada, nós morrermos. Porque o mundo luta com espada, com arma. As guerras que estão aí, eles confiam no poder que eles têm, armamentista. Mas nós confiamos em Deus. Eles confiam em seus exércitos, em suas bombas atômicas. Eles ameaçam, eles estão brigando no campo físico. Nós brigamos no campo espiritual. Porque nós entendemos que nós oramos, nós servimos a um Deus poderoso, que pode parar qualquer guerra se Ele quiser. Quem manda no mundo não é o presidente A, B ou C. Quem manda no mundo é Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida para salvar todo aquele que nele crê, aquele que não usou espada, aquele que usou a palavra, aquele que venceu os homens de seu tempo com o seu poder, com a sua submissão a Deus, e não com aquilo que ele poderia ter feito. Ele poderia ter invocado ali, exatamente, milhares e milhares de anjos. E ele fez isso? Ele disse que ele poderia ter feito, mas não fez. Por quê? Porque ele veio para isso. Ele veio para sofrer, ele veio para morrer e também ressuscitar. A hora da glória não era aquela. Um detalhe para a gente andar rapidinho. Pedro, que defendeu Jesus, que era o grande discípulo, né? Grande no sentido normal da palavra, né? Ele negou Jesus quantas vezes? Você vai ver aqui na sequência. 3 vezes. Não é? Só que Pedro negou e Jesus profetizou que ele negaria, como ele profetizou que Judas o trairia também. Só que no caso de Pedro, qualquer de nós negaria. Agora Judas não. Judas ele tramou, ele planejou entregar a Jesus e o entregou. Então é diferente. Um negou, o outro traiu. Então tem essa diferença. Às vezes as pessoas assemelham, né? Pedro a Judas. São casos diferentes. Né? Mas quando o galo cantou, Pedro amargamente chorou. Ele se lembrou das palavras de Jesus, que havia dito que ele o negaria antes que o galo cantasse as 3 vezes. Que aconteceu? Um detalhe rápido, vai para o capítulo 19, no versículo só, 19, 10, rapidinho, para encerrar aqui já, tá? Quando Jesus estava sendo interrogado ali por Pilatos, versículo de número 10, está assim, ó: então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, verso 11: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus não recuou não. Quando Pilatos quis intimidar ele falou: você tem autoridade porque veio de cima. Olha só como as autoridades, meus irmãos, de hoje, elas precisam, nem muitas infelizmente não vão ouvir a palavra de Deus, elas não querem. Mas olha só como essa palavra é uma palavra para qualquer autoridade. Porque toda autoridade na terra que existe foi constituída por Deus.
deveria estar louvando a Deus, mas não está. Com certeza que a Bíblia também tem que se cumprir nesse sentido também. Os homens se perverteriam em seus governos e poderes. Mas, mais uma vez, Jesus disse, ele falou sobre a soberania de Deus. Deus é quem dá poder. O homem não tem nada. O que ele tem é Deus que deu. E quem não usa para Deus, seus dias estão contados e a hora está chegando de acertar com Deus. Tem muitos governantes aí ameaçando, falando que vão fazer isso e aquilo, mas se Deus não quiser, eles não farão nada. Se Deus quiser tirar eles a vida, Ele vai tirar, porque Ele é Deus. Tudo está na mão de Deus. E Jesus, seguindo, você pode ver aí agora no versículo 19, tá? João 19, 21. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, Pilatos, e sim que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Então, tentaram também, eu já falei isso aqui outras vezes, umas 2 ou 3 vezes, tentaram também tirar o título de Jesus. Não, Pilatos, diga que ele disse, não deixe isso escrito, que ele é rei dos judeus, e sim que ele disse que é o rei dos judeus. Por que Pilatos não tirou? Para cumprir a palavra de Deus. Porque aquela placa acima da cabeça de Jesus na cruz era uma placa real, porque o rei dos judeus estava morrendo. Só Jesus era e é o rei dos judeus. E o nosso rei também, secundariamente, era o nosso rei, Então, tudo isso, irmãos, essas coisas, detalhes, eles foram acontecendo para que se cumprisse a palavra de Deus, e Jesus foi até o final. Sofreu, seu sangue foi vertido, debocharam de Jesus, bateram em Jesus, escarneceram, zombaram de Jesus. Jesus sofreu calado. Então, irmãos, só tem uma forma de nós caminharmos com o Senhor para a glória eterna: pelo Espírito Santo do Senhor hoje está em nós. Por que digo isso? Porque dessa forma nós vamos saber o que nós precisamos de suportar e o que nós não precisamos. Porque tem coisas que nós não precisamos suportar, agora tem coisas que nós temos que suportar. E é só pelo Espírito Santo, que nós entendemos essas coisas.